Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: "Por que você está sozinho? Ninguém veio com você?" Respondeu Davi: "O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver." O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: "Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo." Davi respondeu: "Certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje." Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou uma espada aqui?" "Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência." O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada." Davi disse: "Não há outra melhor, dê-me essa espada." Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: "Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças?" Saul abateu seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: "Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio?" Amém? Para refletir. O sacerdote Aimeleque ficou tomado de medo ao avistar Davi sozinho e perguntou qual era o motivo de sua visita. Davi mentiu, provavelmente com a intenção de proteger o sacerdote caso Saul soubesse que este o havia ajudado. Mas só havia ali os pães da proposição, ou seja, os pães sagrados do santuário. Após certificar-se de que Davi e seus homens não haviam se contaminado com nada impuro, Aimeleque julgou por bem dar-lhes de comer daqueles pães. Ele passou por cima da lei cerimonial para cumprir uma ainda maior. Ao ser indagado por que seus discípulos colheram e comeram espigas no sábado, Jesus usou este episódio da vida de Davi como ilustração. As inúmeras regras criadas pelos judeus acerca da guarda do 4º mandamento
haviam tornado o sábado algo longe do propósito que realmente deveria cumprir um dia especial, deleitoso e de profunda comunhão com o Criador. Isaías 58, 13 e 14. A expressão misericórdia quero e não holocaustos, Mateus 12, 7, define bem a sábia decisão do sacerdote em alimentar Davi e seus homens, e a inocente atitude dos discípulos em pegar algumas espigas para se alimentar. Então, dali de Nebo, fugindo de Saul, Davi partiu para Aques, rei de Gate. Só que ele não esperava encontrar ali pessoas tão informadas acerca de sua fama de guerreiro e vitorioso. Davi percebeu, portanto, que havia fugido de um inimigo para cair nas mãos de outro. E qual foi sua atitude? Fingir-se de louco. Isso mesmo, Davi se passou por doido, remexendo nas aberturas das portas e babando como se fosse um bebê de colo. Imaginem a cena, e a pergunta do rei de Gate confirma a perfeita atuação de Davi. Falta-me doidos para que trouxesse este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? O contexto histórico do Salmo 34 é justamente este em que Davi se finge de louco, e o título do salmo é Provai que o Senhor é bom. Apesar de nossas atitudes impensadas, a bondade do Senhor vai além. Mesmo que o medo nos leve a agir de forma alienada diante dos homens, Deus ouve o clamor do coração. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o tirou de todas as suas tribulações. Salmo 34, 6. Apesar do comportamento louco de Davi, seu coração clamava pelo socorro divino diante do rei de Gate. Davi era um louco, porém diante de Deus era um aflito de coração aclamando por livramento. Quantas vezes julgamos as ações humanas sem misericórdia alguma? Jesus preferiu ser acusado de quebrar uma regra humana sem sentido do que deixar seus discípulos passarem o dia do Senhor com fome. Davi finge-se de doido para salvar a sua vida. Sejamos, pois, misericordiosos, assim como o Senhor tem sido misericordioso conosco a cada dia. Lamentações 3, 22, 23. E ainda que tenhamos razão em alguma circunstância, ao invés de criticar ou ferir o nosso próximo com palavras ofensivas, lembremos do nosso supremo exemplo. Quando confrontado por Satanás, Jesus não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreende. Amém?